você tá fazendo? O que é que você tá fazendo por você? Porque às vezes a gente fica ali na empresa, eu só venho aqui. A vida não é só isso. Por que é que você dá um pouquinho a mais por você? Isso é respeito com você. E a gente não só trabalha para entregar e receber no final do mês, né? Tem que ter sentido. São muitos dias, são muitas horas dedicadas. Pra não E ter a gente sentido. abdica muita coisa. Você deixa um filho, você deixa um pai em casa só para ir, para cumprir uma tabela? É muito sem graça. Então busca o que é que você gosta, busca onde é que você quer se desenvolver. Olá, seja bem-vindo ao Como Mentor Ney. Se você é novo por aqui, eu sou Juliana Lima Fonseca. Peço que se inscreva em nosso canal, pois isso ajuda bastante as plataformas a divulgarem cada vez mais nosso trabalho, pois aqui a gente traz profissionais que amam o que fazem, como Camilinha. Obrigada por estar nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Por favor, se apresente para o pessoal. Bom, prazer, obrigada pelo convite também de estar aqui. Eu sou Camila Bacelar, sou formada em Ciências Contábeis, sou especialista em Controladoria e Finanças e Compliance e Gestão de Riscos. Mas também sou uma profissional, eu digo que é uma profissional T, que a gente chama hoje, né, uma profissional especialista, mas com visão generalista das coisas. Então, minha curiosidade por todos os processos, hoje eu estou estudando também sobre ESG e negócios sustentáveis. O Então, que é SG, vamos mulher? lá, ESG. Na verdade, é uma sigla, né, em inglês, que trata do meio ambiente, social e governança. Então, a gente diz que o termo é uma ferramenta para sustentabilidade. Então, tem as camadas, né, os especialistas, a questão de meio ambiente, pessoas que são voltadas mais para atividades sociais, e o ESG justamente é uma ferramenta para ajudar as empresas no processo de monitoramento de impactos que as empresas estão gerando, tanto no externo quanto no interno. Então, hoje eu estou também estudando sobre isso. Maravilha. Agora eu quero que Camilinha volte no tempo, pequenininha, como é que era chamada? Camilinha tinha vários apelidinhos. Hum. Bom, Mila, no geral, né? Muitas pessoas chamam de Mila desde a escola, mas na família tinha Milu, Camilinha. Eu tinha amigos que diziam assim: Camila, você vai fazer 50 anos e as pessoas vão estar Camilinha. É, Então, Camilinha também. Tem pessoas que me chamam por Bacelar, pelo sobrenome, né? geralmente da escola, né? Aí, Bacelar, Bacelar, em alguns trabalhos também, mas na infância, na escola, Bacelar, Bacelar, porque às vezes tem 2, 3 Camilas, né, então pra diferenciar, aí me chamava pelo sobrenome, mas o carinhoso, no geral, é Mila ou Camilinha. O que é que Mila queria ser quando crescesse? Já era profissional da Mila área é contábil? quase isso, mas não. Bom, Mila, quando era criança, sempre foi uma menina muito levada, muito ativa, né, gostava muito de participar, né, de ter presença. Então, Mila patinou em diversas profissões, eu digo, né. A curiosidade, por quê? Ela gostava de dança, ela gostava de arte, então eu dizia, quando eu vi a pessoa que trabalhava no mercado de patins, eu disse: "Gente, é isso que eu quero trabalhar, Mulher, é verdade. eu quero Eu trabalhar também na minha achava vida, o máximo isso. quero trabalhar de patins, é isso aqui que eu quero na minha vida". Então, gostava muito de apresentação, então eu fiz muitas atividades físicas quando criança, já participei de coral municipal, grupo de dança, então assim, eu dizia que eu ia ser dançarina, não teve uma época que eu disse: "Não, eu quero ser dançarina, pra arte, quero viver de arte". Mas no geral, Camila sempre gostou muito de matemática, né, mas sempre o lado humano puxava também, então eu equilibrava muito esse viés de comunicação, sempre gostei muito, e a parte de matemática em específico. Então quando chegou na época de escola, eu fazia provas de matemática, minha prova de matemática virava gabarito. Você fazia assim: "Gabarito", sabe aquele ofurô. Então eu fui monitora de matemática e na época eu dizia assim: "Gente, o que é que eu vou ser?". Poxa, eu queria uma profissão que eu conseguisse juntar, né, tudo. Mas até eu sair do ensino médio, eu ainda queria muito ir para essa área de comunicação. Então eu pensava algo no lado de jornalismo, cheguei a pensar em direito, porque eu gosto muito das coisas corretas, das coisas justas, né. Então eu dizia assim: "Ah, vou para a área de jornalismo",
vou para a área de direito, publicidade, propaganda, porque há um tempinho atrás, né, outro dia, que a gente estava nesse dilema de decisão, a gente não tinha tantas opções quanto hoje, né? Então, eu ficava patinando muito sobre isso. Sobre ser jornalista, ser apresentadora, ser dançarina. Sempre gostei muito da expressão, da comunicação. Sempre fui digo que entusiasta na comunicação. Eu gosto a respeito e do comportamento humano. Então, eu acabava que eu ficava muito patinando sobre isso. Então, eu digo que mas eu não pensava em ser contadora. Eu gostava de caixa de mercado, né? Ficar ali como criança brincando, quero brincar de caixa de mercado. E hoje eu vi meu sobrinho brincando sobre isso, eu digo: "Gente do céu, olha o meu projeto". Mas eu digo que na infância eu sempre gostei muito dessas atividades de mensurar que eu seria a pessoa que trabalha de patins no mercado, que eu achava, assim, fantástico, e que eu ia ser alguma coisa envolvida com artes. Tanto que minha mãe, quando eu fiz vestibular, ela vai fazer vestibular de dança. Foi mesmo? Aí você chegou: "Não, Não, não é bem assim. contábeis". O primeiro já foi Não, contábeis? não. Aí entrou eu sempre estudei muito. Até porque meu pai exigia muito de mim sobre isso, né, eu tinha um pai de criação, sou filha de mãe solteira, mas eu tinha um pai de criação, que era o meu padrinho de batismo. E ele exigia muito de mim sobre a questão da educação, das suas notas na escola. "Você não tem outro compromisso, é só isso". Tive várias penalizações, né, eu digo assim, a troca. Meu pai dizia assim: "A gente tem obrigações e tem direitos. Então a sua obrigação é estudar, é trazer boas notas, porque você tem o mérito de receber o que é de seus direitos". Então passeios, brinquedos, né, também. Então, eu digo que nesse primeiro momento, por isso até que eu pensava muito no direito, o justo, o certo, o correto. E aí eu disse: "Poxa, o que é que eu vou fazer agora, né?". Eu tinha 17 anos quando eu tinha acabado de fazer 17 anos, que eu faço 17 anos, eu faço aniversário em setembro, já no final do ano. Então pode-se dizer que o meu terceiro ano eu cursei com 16, né. E agora, né, aquela decisão, o que que a gente vai fazer? Primeiro que eu já tinha em mente que eu não faria vestibular de universidade particular, porque a minha mãe, ela não tinha condição de pagar uma faculdade para mim, né. Eu disse assim: "Eu tenho que estudar, porque eu tenho que fazer universidade pública, eu só tenho essa opção na minha vida, Sei bem. só tenho essa opção, não vou nem fazer outra para não cair na tentação, né, de dizer: 'Ah, passou e não conseguiu fazer'". Vamos estudar. Então eu sempre me dediquei muito nos estudos, né, e digo que acredito muito na educação como realmente o fator de mudança na condição, além do intelecto das pessoas. E quando eu resolvi fazer vestibular a primeira vez, eu fiz vestibular para jornalismo. Eu dizia: "Mas eu quero ser jornalista porque eu quero ser repórter. Que massa. Eu quero ser repórter, eu não quero ser jornalismo de ficar", e eu gostava muito de escrever, de ler, sempre gostei de diário, de escrever muito e de ler. Leitura de gibi, eu era assim fanática em gibi. Lia gibi, eu sabia as histórias do meu gibi pela capa, de tanto que eu lia aqueles eu lia e relia, de tanto que aquilo me fazia bem, quando criança. Então eu disse assim: "Vou fazer jornalismo, mas eu quero ser repórter, não quero ficar escrevendo só não". E fui fazer o vestibular. E no primeiro ano que eu fiz vestibular, eu não passei em nenhum. Tive problemas durante a prova, deu branco, porque o nível de estresse, né, que eu estava, eu me cobrava muito sobre isso, até por conta da criação. Você já vai condicionado a entender que aquilo ali, e você entender que aquilo ali é a sua chance. Com 17 anos eu não tive a É. inteligência emocional para lidar com a Que situação, né. você achava que você ia ter que escolher algo que seria pra vida Inteira. inteira. É assim, é o juízo final. É que nem já namorado nessa idade, né. Eu tô amando, vai ser minha É pra vida, vida muda a minha vida. toda. Tudo. Exatamente isso. Não sabe nada que tá pela frente, mas Hum. segue. Então, quando eu fui fazer o vestibular, na época eu só fiz o NEB, Federal e o UFES. E todos eu quis ir para a área de comunicação, né, jornalismo, e na UFES eu cheguei a tentar direito. Só que a UFES eu desisti de fazer o terceiro dia de prova, na época eram 3 dias de prova, hoje, e porque eu morava em Camaçari, e eu tive que me deslocar todos os dias para ir fazer o vestibular e voltar. Então quando eu vi acidentes na estrada, aquilo ali me deixou tão apavorada, eu disse: "Gente, isso é muito perigoso".
sabe? A falta de Sim, o maturidade, né? trajeto, né? Tudo você vivenciar aquilo ali naquele trajeto. Eu fiz essa pista perigosa. Não quero estar subindo e descendo nessa pista. Então, no terceiro dia de vestibular, eu desisti e fiquei só com a Federal e a UNEB. E aí eu não passei. Foi a primeira frustração, eu acho que, no geral, na vida. Me dediquei muito. Eu estudava de manhã, eu era monitora, tarde na escola, eu fazia pré-vestibular, à noite eu vivia dentro da escola, Hum. para garantir aquele resultado, né. E eu era monitora de matemática, de química, de física e biologia. Ah, Assim, eu estava todos os dias na escola, todos os horários. Eu vou trazer uma casinha de acampe para que fique aqui, né. Porque quanto mais eu sempre tive muito essa receptividade com as pessoas, né. Eu fazia grupo de estudo, eu levava as pessoas para minha casa, então gostava de ajudar as pessoas com relação às dificuldades. Então, eram matérias que a maioria das pessoas tinha dificuldade, eu não tinha, então: "Não, bora sentar, bora fazer um grupo, bora estudar". Então, quando a escola deu a possibilidade, né, de fazer de ser monitora, falei: "Não, eu vou". E também ajudava, né, na questão do pagamento da mensalidade. Opa, então eu vou fazer isso daqui para também ajudar. E aprendi, eu digo que quanto mais a gente ensina, a gente aprende, verdade. né. Então, quando eu fui fazer o vestibular, puf, e agora? O que é que eu faço da vida? Ah, tá. E agora, o que que eu faço da vida, né? Meu Deus, vamos pensar com os botões. Cadê os botões? Todos os divertidamente, eu acho que estavam todos perdidos aqui nesse momento. Todos muito perdidos nesse momento. E aí, quando eu fiz assim: "Pois esse ano eu não vou estudar nada". Sabe assim, minha mãe olhou pra mim e fez: "Como assim?" Surtou. Surtou. Falei: "Não vou estudar". Minha mãe: "Como? Como você não vai estudar?" "Não, esse ano eu não vou fazer nada". Minha mãe fez: "Meu Deus do céu, e agora?" E eu entrei meio que no limbo, né. Eu tinha 17 anos, eu não tinha idade pra trabalhar, e eu também não era estudante. É o Então nem eu estuda, fiquei nem nem trabalha. nada. E minha mãe: "Como assim?" Eu digo: "Não, vou te ajudar com isso, 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 mas eu não vou estudar". Fiquei revoltada, sei lá o que foi que aconteceu naquela época, mas eu parei. E aí, quando chegou no período de fazer a inscrição do vestibular da UNEB, aí eu falei com minha mãe que eu ia fazer vestibular. Aí minha mãe fez assim: "Como assim você vai fazer vestibular? Você nem estudou". Tipo assim: "Ano passado você estudou tanto, não foi pra lugar nenhum. E agora vai?" Falei: "Vou. Quero fazer vestibular". "Tudo bem, ok, vamos nessa, faça esse vestibular". Falei: "É, agora eu vou". E aí, quando eu fui fazer essa inscrição, eu comecei a estudar a respeito das profissões, porque eu tinha um amor pela matemática, né, eu gostava de química, de física, mas eu não tinha paixão em parar para estudar. Hum. Mas matemática eu gostava, né. Falava: "Pô, mas o que é que eu po", mas eu não queria ir para exatas, porque eu não estava afim de ficar estudando química e física. Mas, gente, não, é chata essa parte, não é isso que eu quero. E aí eu, dando uma olhada, economia, eu disse: "Não, não é bem assim". Aí eu fiz administração, digo: "Não, administração é muito geral, você vê, mas vê muito pouco". E aí foi quando 2 amigas minhas estavam fazendo já estavam fazendo, né, elas tinham passado num vestibular de uma de faculdade particular, e estava fazendo contábeis. Aí deu aquele estalo assim, né, vamos fazer, deixa eu ver, deixa eu entender sobre. Qual é a grade, o que é, eu sou muito de ler o manual, de procurar entender, planejar para poder executar. Falei: "Deixa eu ver o que que tem". E quando eu vi, o ciências contábeis, todo mundo fala assim: "Ah, mas ciências contábeis é cálculo, né, é exatos". Mas ela é uma ciência humana, Sim. né. Aí eu falei: "Nossa, não, ela tem cálculo, mas tem outras ciências também dentro do meio". Eu fiz: "Ó, eu vou fazer para contábeis". E aí fui fazer o vestibular e passei. Em Camaçari ou em Isso. Salvador? Camaçari, né? Aí eu fiquei estudei lá, aí quando começou a faculdade, aí veio psicologia. Eu falei: "O quê, gente?". Oremos, vamos lá. É muito chato, eu também não quero isso. Aí behaviorismo, Não, Gestalt, não, umas e começou, teoria, né? Laranja Mecânica, aquele filme me deu trauma. Falei:
meu Deus, não entendo Hum. nada disso, eu não sei o que é isso. E foi a primeira matéria que eu fui pra final. Pense, aquela pessoa que não fazia recuperação, como De isso? psicologia. Como psicologia me levou pra isso? Revoltada. Revoltada, e fiquei com raiva, né. Raivinha no coração, mas segui o fluxo. E aí quando chegou no segundo semestre, eu tive psicologia do comportamento humano. Amei. Falei: "Gente, isso tem tudo a ver". E desde que eu conheci isso, eu comecei muito a buscar entender sobre o comportamento humano. Realmente me conhecer também, né. Então ler muito sobre eu digo que em 2012 eu estava lendo sobre inteligência emocional, textos sobre, pela curiosidade, nada que era naquele momento, né, eu ia entender por mim. Então eu digo que eu sempre fui muito curiosa e fui engatando sobre muitas coisas, muito além do contábil de ver os números, não era só aquilo. Até porque balancete é negócio chato, né? Poxa. Mas é Débito, certo. débito, Ó, crédito, mas onde gente. é que entra essa parte do contábil na minha vida? A parte de você fazer o certo, ó, você não fecha se não tiver certo. Deu uma diferença. Ai, meu Deus, Volta. R$ 42,15. Isso, o centavinho lá e você: "Não, agora volte". E quando eu tinha uma disciplina chamada contabilidade comercial, que era meio que a gente chamava de o nivelador da faculdade. Quem continua passa, quem continua, e quem não passa, desiste do curso, talvez. E assim, era a turma que ficava mais cheia. Então ninguém passava. Quando o professor fazia uma prova, tipo, papel pautado, eram 2, 3 folhas de pautado para você responder a prova. Era um negócio assim, eu disse: "Gente, se eu passar por essa, vai". Tive alguns professores de economia e algumas disciplinas que eu disse: "Não, não quero mais essa faculdade, acho que não é isso". E quase me fizeram desistir, né, eu digo aí eu tive uma vivência com a contabilidade ambiental, foi quando eu comecei a olhar para isso. Só que até hoje ainda é uma matéria muito pouco explorada, comentada, né, tem poucas, você encontra pouco material, e até cursos mesmo, né, você tem dificuldade de encontrar. E aí eu comecei a entender sobre isso, disse: "Pô, isso é legal, gostei dessa parte de ambiental, social, ambiental". Eu digo, analisando hoje as minhas escolhas de leituras, né, dos últimos anos, eu consigo enxergar que eu já fazia pequenos movimentos desde a faculdade, né. E aí eu formei em contábeis, mas quando eu tive a matéria de custos, Ai, eu disse: "É isso que eu quero na minha vida". não, É, não. sério, sério, seríssimo. É que as pessoas têm gosto pra tudo, né? É, Cada um tem seu cada um com o propósito. seu, literalmente. Gente. Eu disse: "É isso". E as pessoas tinham uma certa dificuldade na faculdade de entender, porque o custo ele vai além do contábil certinho, ele é muito mais subjetivo, né. Sim. E eu falei: "Eu quero trabalhar com isso". Nessa época, inclusive, eu gosto muito de pontuar, porque, assim, eu já passei por diversas profissões, né, pela vida, porque quando eu saí do ensino médio, eu passei no concurso, Ah, que na massa. prefeitura de Camaçari. Aí, desde o primeiro semestre da faculdade, eu já comecei a estagiar. Aí, logo depois, o concurso chamou. Aí, eu tive um momento em que eu casei o concurso com um estágio no banco. Eita, Não, eu mais a faculdade, é isso mais a mesmo. faculdade. É isso. E a vida é aquela sensação que a gente tem que todas as tudo é oportunidade, Sei eu bem digo, né, como a sei gente diz que bem. tudo é oportunidade e que a gente tem que abraçar tudo, né. Uhum. Então, eu abracei, eu disse: "Não", aí surgiu essa do banco, eu quis. E nessa fase, eu acho muito importante falar, da minha quando se trata da minha carreira, porque foi um divisor de águas muito importante que eu vivi, que ainda estava dentro do período da faculdade. Eu fazia faculdade, quando a gente faz uma faculdade pública, a gente pega uma carga horária diferente, eu tinha 8 disciplinas no semestre, e eu trabalhava no banco, estagiava no banco e trabalhava na prefeitura, porque como era concurso a jornada era menor. Eu trabalhava em escolas, então eu trabalhava em secretaria de escola, fazendo
comprovante de matrícula, histórico escolar, então, e tanto que eu desenvolvi na época, né, uma tendinite de tanto, porque tudo tem que ser escrito. E eu trabalhava em uma escola que era bem antiga na cidade, então tinha aquelas pessoas que formavam em técnico contábil, técnica de administração. E aí, quando você vai fazer um histórico escolar numa criatura dessa, você vai buscar lá de longe, é muita coisa para escrever, é nota, matérias e matérias e Ah, tudo. E ainda tinha o seguinte, né? Eu digo que tudo que a gente vivencia, a gente aprende uma coisa. Você tem que começar com a caneta e terminar com a mesma caneta. ah, é? É. Porque a caneta, mesmo ela sendo da mesma marca, ela tem tonalidades Hum, diferentes. E se um diploma, né, um histórico escolar, se ele sai hum. sem, com diferença de tonalidade, pode ser considerado rasura. Então você tem que começar e terminar. Então, para você ter ideia, eu trabalhava, estudava e estagiava. E aí, nessa ânsia de tudo, de tudo, de tudo, eu tive uma crise de estafa com 21 anos. Comecei a baixar o hospital com uma dor no ouvido, era uma dor insuportável, uma dor assim absurda. O moço, pelo amor de Deus, chegava no hospital, na emergência, né? Tem uma agulha, parece que tá enfiando uma agulha no meu ouvido. Dói, 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 dói. Olhava, não tem nada. Como não tem nada? Meu Deus, não tem como não ter nada. E essa dor? Voltava pra casa. Achei uma segunda, peguei uma terceira. E aí, quando eu cheguei nessa terceira vez, ele fez: Camila, você tá com estresse. Eu fiz, mas doutor, eu não posso ter estresse. Tem um tempo pra isso. Eu não tenho condições, eu tenho tempo de ter estresse. Imagine, né? Você com 21 anos, né, ainda não se falava tanto, né? Principalmente hoje a gente tem a Sim. NR1 e dentre os outros aí. O tema, né, de saúde mental hoje é tão vivo, mas antigamente não era algo tão falado assim. E aí ele falou assim: você tá com estresse, sim. E você precisa procurar um psicólogo. Ele, como assim? Caramba, eu tenho 21 anos, né? Como eu vou ter esse freio agora? E eu pensava assim: agora eu vou pro Juliano Moreira, né? Hum. Não é possível, porque é o conhecimento que a gente tinha naquela época. Sim, sim, Com sim. problema mental, você vai pro Juliano Moreira. Falei, meu Deus do céu, como assim? Eu tô no meio, eu tô no auge. A ideia é essa, né? Eu tô no auge da minha profissão, eu tô no auge do que eu quero, da minha vida. E eu precisei ir pro psicólogo. Foi o primeiro contato que eu tive com a terapia, né? Quando eu cheguei, o terapeuta fez assim: e aí, o que é que você tem? Eu falei: não sei. Não tenho nada, mas pediram pra eu vir. E aí, dentro de conversa, ele falou assim: o que é que você tem? Tá vendo como você tá a sua vida? Que momento você tem pra você? Né? Como é que tá o seu sono? Eu disse: eu durmo. Ele: e a rua? Eu digo: a rua é um pouco movimentada. Ele: então você não tá dormindo, né? E aí quando eu deito, eu me sentia meio que uma geladeira velha, vibrando até desligar. Hum. Falei: realmente, eu acho que tem alguma coisa estranha. Aí ele fez assim: então, você vai ter que largar 2 disciplinas. Porque eu tinha um relacionamento na época, eu tinha a minha família, eu tinha amigo, tinha faculdade, tinha o trabalho, tinha um estágio. Era e dia de sábado eu lembro que eu tinha aula até 1h da tarde. Era de 7 da manhã até 1h da tarde. Então, ou seja, eu tinha a tardezinha do sábado e o domingo pra tudo da vida, né. E você é Sim. exausto, então você acaba também nem se olhando. E aí, quando ele fez assim: "Eu preciso que você durma. E você vai ter que ir para o psiquiatra pra tomar uma medicação pra dormir. Porque senão eu não vou conseguir te ajudar. Você está extremamente acelerada. Eu não tenho condição nenhuma. A gente não vai ter resultado." Falei: "Pronto. É agora que a camisa de força vai vir." Porque ir para o psicólogo a gente até venceu essa A etapa, mas para o psiquiatra. psiquiatra, não, você não acha que é demais não? Ele falou: "Não, Camila, não é demais, você precisa ir." Falei: "Tudo bem." Então, eu fui, e eu sou muito disciplinada.
Então, se você me diz assim, precisa ser isso, e eu digo que eu tenho que confiar no profissional que tá me atendendo. Falei, tudo bem, eu vou dar essa volta de confiança e vamos nessa. Então eu fui, eu precisei tomar uma medicação para dormir durante um tempo. E quando eu comprei esse medicamento, eu disse: essa é a primeira e última caixa. Eu não vou permitir na minha vida, com 21 anos, viver dependente de um medicamento para Exato, dormir. concordo plenamente. Eu falei: eu não sei o que tá acontecendo, mas eu não vou permitir isso. Eu vou fazer porque agora eu preciso, eu entendo, né? Tenho que, o profissional está me acompanhando, eu tenho que confiar, mas essa vai ser a única caixa. E foi. Eu precisei abandonar 2 disciplinas na faculdade, que para mim, assim, era um absurdo, na minha vida aceitar isso. E graças a Deus eu consegui concluir o semestre. Ele fez assim: "O que que você gosta de fazer?" Eu disse: "Eu gosto de dançar". Ele falou: "E quanto tempo tem que você não faz isso?" Eu nem lembrava quando, né. Então nesse período, eu digo que foi um divisor de águas, que eu não sei se isso não tivesse acontecido nesse momento, se hoje eu estaria aqui, pelo ritmo em que eu vivia. Né, às vezes a gente por teimosia, a gente negligencia com muita coisa e não percebe. E a falta de conhecimento na época também poderia me levar a esse viés, né. Então eu digo que foi um grande divisor de águas na minha vida, para tudo, tanto para minha profissão quanto para minha vida pessoal. E aí foi quando eu conheci, ioga e meditação. Então eu comecei a entender, e a minha jornada de autoconhecimento. Então eu digo que eu conheci a terapia com 21 anos. E foi, em momentos pontuais, tive, busca pelo profissional em momentos pontuais, e depois realmente como uma terapia acompanhada. Até o momento em que você recebe, como diz a história, uma alta, né, mas você fica ali monitorada, e nos momentos em que você se percebe em alguma coisa, você recorre ao profissional para ajudar a alinhar os chakras. Então eu digo que eu tive esse divisor de águas na minha vida, que foi, assim, providencial, onde eu comecei a realmente a busca sobre me conhecer, saber os meus limites, entender as respostas que o meu corpo dava a cada momento que eu vivia. Porque você não vive uma coisa e já sabe como é. E a cada momento a vida coloca a gente em uma condição diferente. E naquela condição diferente você não se conhece, ou então você se redescobre, né. Eu digo que eu tive esse divisor de águas na minha vida, que foi, assim, providencial, pra eu olhar pra mim, pra poder eu realmente cuidar do meu sono, dar importância a mim, pra que eu conseguisse os resultados que eu queria, que não era só buscar resultado, né. Buscar as conquistas, os sonhos, as realizações, porque sem você estar bem, não adianta os troféus, né. E aí eu tive esse divisor de águas na minha vida, que foi me moldando. Então eu saí da o curso, quando eu estava terminando a faculdade, eu pedi exoneração. Foi mesmo. Foi. Minha mãe quase surtou. Imagino. Minha mãe quase surtou. Porque eu dizia assim, eu não quero me formar para ter um diploma na parede, né. E no âmbito público, eu era concursada de nível médio. Assim, mas isso daqui para eu crescer são outras formas que não me interessa. Eu não sou uma pessoa de viver de políticas, de pedir favor. Eu digo que tudo que eu quero, eu busco, mas busco pelo mérito. Então, esse negócio de estar pedindo a mercê. E eu tinha uma coisa muito certa comigo, assim, sabe, Ju, que eu dizia: a empresa, qualquer emprego que eu tenho é um contrato. Eles me dão um emprego, mas a minha carreira é responsabilidade minha, sou eu que faço, né. Então eu disse assim: "Eu não quero me formar só para ter uma formação. Minhas horas de estudo, minhas noites viradas, né, minha dedicação". E aí eu fiz: "Vou sair". E aí eu morava em Camaçari, eu trabalhava a 5 minutos da minha casa andando. E eu fiz minha mãe, eu trabalhava com licitação já nessa época, na prefeitura, na Secretaria de Educação. Eu falei: "Eu vou pedir exoneração, porque eu quero estagiar no setor privado. Eu quero ver".
eu quero ver isso que eu via na faculdade, eu quero materializar, né. Eu digo que a minha realização vai muito na materialização das coisas acontecerem. E aí ela fez: "Você tem certeza?" Falei: "Tenho". Ela: "Ah, tudo bem, vá lá, vamos nessa". E aí quando eu fui, primeiro estágio que eu consegui, assim, pós, né, que eu tive esse estágio no banco, mas eu fazia em paralelo, eu já estava próximo de me formar. Aí eu fiz um estágio que eu passei em Catu, depois de Pojuca. Não sei se você conhece, um Sim, sim. pouquinho distante. Catives. Exato, Catives. Corrigindo, É, para os Catives. íntimos. Exatamente. E aí eu consegui um estágio lá, onde eu pegava 3 conduções para chegar. Eu pegava o primeiro coletivo que passava no meu bairro, 5h20. Pra quem trabalhava 8h na prefeitura. Eu tinha que pegar um ônibus, descer na rodoviária, pegar um outro ônibus, descer no entroncamento de Camaçari, pra esperar o ônibus que vinha de Salvador e ia pro lado de lá pra poder eu ir para o meu bendito estágio. Então, assim, porque eu acreditava que eu tinha que ver aquilo acontecer, tudo que eu estudei, e pra mim aquilo iria se materializar no ambiente privado. Era uma empresa de contabilidade? Não, era uma empresa de perfuração de petróleo. Ai, que massa. Aí eu disse: "Vamos nessa". E eu comecei a estagiar lá, estagiei na parte de financeiro e contábil, e quando eu estava para me formar, eu me formei em agosto, em setembro eu já estava contratada. Eu fui a primeira estagiária que eles contrataram. E, neste momento, minha vida já mudou, 360. Eu acho que o primeiro 360 de mudança de Já tinha um casa. transporte que pegava na porta, Não, né, foi não tinha pior. transporte Eu não? me mudei, eu Boa, tive que me melhor. mudar. Porque, o estágio, né, eu ia e vinha todos os dias, mas para ser contratada eu tinha que morar lá. Eu tirei a habilitação, porque para ser contratada eu precisava ser habilitada. Olha, Assim, tudo assim, só do jeito muito fácil de acontecer, né, a vida. E, me mudei, eu fui morar em Alagoinhas. Então, eu terminei a faculdade, mudei de lugar, mudei de empresa, tipo assim, ótimo. vamos. E nesse momento eu fui morar com 3 meninas que eu nem conhecia, que era da empresa, né. Eu não tinha vivência, só ali no período do estágio eu conhecia, Sim, e essas meninas me acolheram, né, fez: "Não, você pode ficar morando lá em que casa quando bom. chegar", eu falei: "Tudo bem". Aí eu dividia quarto com uma, e as outras 2 cada uma tinha um quarto, porque eu todo final de semana eu voltava, eu só ficava lá durante a semana ao trabalho. Aí veio o desafio de dirigir, eu nunca tinha dirigido, eu tirei a habilitação e ficava dirigindo naquela estrada, de Alagoinhas, Horrível. Pojuca, todos os dias. Era o primeiro d quando meu Deus, eu tremia, eu tremia. Eu lembro assim, suava, minha mão suava quando eu chegava de manhã, quando eu pensava que eu ia ter que dirigir. Eu botava as meninas: "Não, bora gente, tá todo mundo com seguro em dia, bo". Eu digo que o talento tá em você mostrar segurança, por dentro você tá derrubado, Desesperada. mas sustenta, sustenta ali e vai. Então, aí eu levava as meninas para o trabalho, porque elas trabalhavam na sede e eu ficava em sonda. E quando eu já assumi como uma posição de liderança. Eu era coordenadora administrativa de uma sonda. Eu tinha 35 funcionários, imagine, Quantos anos? 24. Com 24 anos. E aí eu disse assim: "Tudo bem, vamos para esse desafio". Então, assim, eu tinha um ambiente que era altamente masculino, né, a área de petróleo, de perfuração. Para você ter ideia, na época, na empresa tinham 62 coordenadores, entre administrativo e técnico, né, que eram engenheiros, e 8 mulheres apenas. Então, assim, era um ambiente ainda muito masculino. Eu cheguei com muito preconceito com o meu trabalho. Tinha tido uma coordenadora antes que tinha feito umas falhas, então os caras não davam credibilidade nenhuma, não me ajudavam. Era, assim, um negócio, assim, extremamente difícil, e eu com 24 anos. Mas aí, eu tive uma questão na minha família, né, eu tive uma tia que ela teve câncer de mama, e nesse momento ela entrou em um processo de reconstrução mamária e eu resolvi parar
a minha profissão nesse momento para acompanhar esse processo com ela. Então, eu via que não estava mais dando conta do trabalho, porque a movimentação, custos estavam muito alto, algumas coisas, e eu estava precisando estar mais próxima dessa minha tia nesse momento. Então eu resolvi interromper o meu contrato de trabalho e fui cuidar da minha tia. Então eu fiquei praticamente 1 ano, quase, fora do mercado de trabalho, acompanhando minha tia nesse processo de reconstrução da mama dela. E quando eu estava nessa etapa, eu fiz assim: "Eu agora vou trabalhar no polo". E minha mãe: "Como?" Eu digo: "Vou. Eu quero trabalhar tendo um roteiro. Eu não quero Boa. mais pegar a estrada, dirigir, pegar coletivo. Eu vou trabalhar de roteiro dentro do polo". Mãe: "Como você vai conseguir isso? Vai pra lugar. Eu só vou trabalhar agora no polo". Ah, tudo bem. E sempre focando muito, porque eu queria ir para a área de custos. E a área de custos, dentro da contabilidade, ela é muito vivida, realmente, né, e até valorizada, mas realmente dentro da indústria. O setor comercial, a formação de preço, custos é muito mais simples quando você apenas revende, né, mas quando você realmente monta, quando você cria, é que realmente você tem a complexidade do processo de custo e custeio. E aí eu disse: "Eu quero ir para a indústria, e eu vou para o polo". Aguardei, fiz uns processos seletivos, surgiu minha vaga no polo. Minha mãe: "Não é possível trabalhar de roteiro, que eu vou pegar o roteiro, eu quero ir dormindo no ônibus". E decidi, disse que era isso, e foi quando eu tive o meu primeiro acesso ao polo petroquímico de Camaçari, onde praticamente eu digo que eu sou cria de lá. Sim. Conheço muita gente, inclusive de outras empresas, o network que a gente acaba fazendo é muito grande, por conta que você tem, né, a parte de transporte que acaba sendo conjunta com outras empresas. E eu fui para o polo. Nesse primeiro momento, eu entrei para trabalhar praticamente na área fiscal. A contabilidade, eu digo que ela é uma boa profissão em termos de Sim. empregabilidade. Às vezes a gente não tem tanto salário, mas eu digo que salário também outras profissões também reclamam, então tudo Vai. bem. Mas a contabilidade, ela tem um viés muito alto de empregabilidade, né, porque você tem vários setores dentro da contabilidade que você pode se especializar. Você tem área fiscal, você tem área contábil, você pode atuar na tesouraria, na controladoria, custos. Então, o leque é maior. E eu queria ir para a área de custos, então eu queria ir para a indústria. E aí a porta que abriu foi na área fiscal. Falei: "Mas é por aqui mesmo que eu vou, vai ser essa". Por quê? Eu quero ser um analista de custos. E para eu ser uma boa analista de custos, eu tenho que entender todos os processos que acontecem antes de chegar lá. Porque, assim como na sociedade nós somos produto do meio, uma fábrica, todos os departamentos, eles são produtos do meio. Ninguém roda sozinho, né, é uma engrenagem. Então são etapas e todos estão interligados, não existe a minha área, a sua. Falei: "Eu Sim. quero conhecer sobre tudo". E aceitei o desafio. Quando eu cheguei, eu fui a pessoa que a minha, na época, supervisora fez uma movimentação. Por quê? Eu dizia: "Já aprendi sobre isso, agora eu quero mais". E eu já estava fazendo pós-graduação e eu aceitei um cargo de assistente. Eu lembro que na época, tipo, 80% do meu salário era para pagar a pós. Ah, eles não contribuíam, não? Não, eles tinham o auxílio educação, mas depois de um tempo, só que lá o que acontece, o auxílio educação você recebe ele trimestralmente, mas é um valor, não é o valor fixo. Tem empresas que têm Sim, algum sim. incentivo, essa que eu trabalhava não tinha. Falei: "Ok, eu tenho uma menina, era surreal. E eu vinha para Salvador, pegava o último coletivo de volta para Camaçari, ônibus já quebrou nessa BR. VSA. Isso, nossa, surreal, assim, só labuta, como diz a história, né. E aí eu disse assim: "Eu aceito, eu quero", mas eu sempre fui muito curiosa. E eu gosto de aprender as coisas, mas eu não gosto de entrar naquele viés de que eu já tenho domínio sobre isso. No momento em que eu digo assim: "Eu já domino muito sobre isso", já vai perdendo a graça, o brio vai indo embora.
Eu preciso de alguma outra coisa Um que me desafio. desafie, que me engaje, que me mantenha com o olhar realmente brilhando. E eu sempre tive isso, nunca fui por dinheiro. Às vezes as pessoas: "Ah, não". O dinheiro para mim é consequência. Eu acho que a gente realmente tem que buscar um mínimo de realização no que a gente faz. Ah, pode não ser nenhum lugar é perfeito, né, nenhum lugar vai lhe pagar o quanto você acha que deve, a gente sempre vai ter algo a questionar, Sim. né, mas quando a gente entra no viés de buscar eu tô aqui aprendendo, então enquanto eu tô aprendendo eu tô gostando, eu tô envolvida, eu me sinto pertencendo, eu me sinto contribuindo. Então eu fui a pessoa que ela começou a utilizar para rodar entre as carteiras. Como assim? Dentro do fiscal, quando eu entrei na parte mais operacional do fiscal, existia a parte de recebimento, entrada de nota, notas, como lá era uma empresa muito grande, então era tudo muito bem departamentalizado. Então se você comprava um ativo fixo, né, que a gente diz assim, um imobilizado, um imóvel, um móvelzinho, um item de durabilidade, ele tinha as pessoas específicas para poder fazer esses Hum. lançamentos, porque o volume era muito alto. Se você compra uma matéria-prima para o processo, é uma pessoa para dar entrada na matéria-prima, porque as notas era um volume muito alto de matéria-prima. Assim como a gente tinha as balanças de faturamento. Então, a empresa que eu trabalhei, ela tinha uma balança de fertilizante, uma balança de plástico e uma balança de químicos, Hum. porque a gente tinha unidades fabris diferentes de produtos. Então, por terem fluxos diferentes, né? Então, era Sim. necessário ter essa distribuição. E eu comecei a trabalhando nisso. Aí eu dava entrada de nota e eu fui para a balança, eu fui a primeira pessoa que chegou a ir para a balança de fertilizantes, né, eu trabalhei uma época à noite, saía Hum. 11 horas da noite, né, pegava 3 horas da tarde até 11 horas da noite. E, fui para a parte de recebimento, fui para a parte de ativo fixo, fui para a parte de importação. Então eu rodei todas as carteiras que tinha dentro da fábrica. Que massa. E isso, o que é que aconteceu? Eu virei a pessoa que recebia os novos colaboradores. Né, Hum. então eu treinava todo mundo, eu sempre fui aquela pessoa participativa que doava, que entregava, ok, é isso aqui para você, aqui que faz, o que tiver que melhorar, melhora, vê com seu olhar, contribui também. E isso me fez ser uma pessoa estratégica dentro da empresa. Então foram surgindo oportunidades, onde depois eu fui para a área contábil, onde eu fui para a área de ativo fixo, onde eu tive uma vivência na área de custos. Aí eu cuidava, junto com os analistas de custo, né, eu entrei muito mais como um suporte nessa época, para poder fazer participação de inventário, atender auditoria, realmente entender sobre a formação de preço, mas eu queria aquela posição e a empresa não queria disponibilizar, porque o que já tinha, já estava suficiente. Foi aí que eu disse assim: "Tudo bem, mas eu quero trabalhar com isso". "Não, mas não tem oportunidade, Camila, bora ver outra Não coisa, tem inventa, ali". Eu Camila. falei: "Tudo bem, se você não tem oportunidade aqui, eu vou buscar oportunidades". E aí eu comecei a buscar oportunidade no mercado. E aí foi quando eu tive o meu primeiro cargo de analista de controladoria, onde eu implantei uma controladoria, junto com a controller. A fábrica veio se instalar aqui no Brasil, e a gente fez esse processo de implantação de uma controladoria. Antes a empresa tinha só um centro de distribuição, e ela precisava de uma cultura diferente. Então eu dava treinamento a gerente, eu era analista júnior, vivia viajando para São Paulo para poder dar treinamento, criar procedimento, criar estrutura, a parte de orçamento, tudo isso. Então me deu a base que eu tive de ter rodado todas as carteiras no primeiro momento, me deu uma base para eu ser uma analista e implantar junto com uma controller. Era apenas eu e ela e uma analista fiscal só na controladoria. E daí, eu resolvi fazer um intercâmbio. A empresa estava para ir para São Paulo, para mim não fazia mais sentido, né, essa movimentação. E eu disse: "Eu preciso estudar inglês, eu quero fazer um intercâmbio". Aí passei um tempo organizando meu intercâmbio, depois surgiu uma oportunidade em uma outra empresa lá do polo, era uma empresa que eu amava, que eu queria trabalhar, aquela empresa que você passa na porta e diz: "Eu vou trabalhar aqui". Aí me chamaram para poder prestar uma consultoria para eles, na época de uma implantação de sistema, porque eles precisavam de uma pessoa com experiência em controladoria e com experiência no sistema, para poder fazer esse Qual era o processo, né. sistema? SAP. Aff. Já implantei alguns. Exatamente.
Era à noite, saí 2 horas da manhã do polo e entregava. Então eu fiz um contrato com eles, fiquei praticamente 1 ano. Aí eu disse que pra mim já não dava mais pra ficar daquela condição, não fazia mais sentido. Se não tinha condição de melhorar, também não fazia mais sentido pra mim. E aí eu resolvi interromper o contrato e eu fui pra Inglaterra e fiz um intercâmbio de 7 meses. Massa. Eu digo que eu vivo em 2050. Quando a Esse gente intercâmbio, se você foi para com disponibiliza. qual objetivo? Fui para estudar idioma. Eu fui para o sul da Inglaterra, inicialmente, onde eu passei 3 meses apenas estudando. É uma vida, eu voltei à vida escolar. A gente não, quando a fase adulta, a gente não estuda apenas, né? Mas assim, foi um investimento que fiz, eu preciso disso para poder dar uma engrenada na minha vida em outras coisas. E aí eu fui, sozinha, achando que sabia inglês em alguma coisa. É Popcorn, ice a melhor cream. parte, The Books on the Table e vamos nessa. Ai. E aí, quando eu cheguei lá, você descobre que você não sabe quase nada mesmo, né? Que aqui a gente ainda fica muito no raso. E morei 3 meses apenas estudando. E depois eu tive a oportunidade de continuar lá como au pair, cuidei de casa, fui cleaner, cuidava de cachorro, me virei pra ficar. Eu digo que, sabe, você se coloca ao avesso e se descobre ao avesso em diversas habilidades que a gente chama Sim, hoje, né? sim. Diversas habilidades que você nem imagina que você tinha. Foi justamente o que aconteceu. Foi um grande avanço para mim. Eu digo que eu fui estudar idioma e como pessoa eu voltei outra, né? A gente vivencia muitas coisas que aqui a gente não tem nem condição de viver ou não se permite viver. Desde pessoas que você conhece, com cada um com as suas histórias. Então eu sempre gostei muito dessas conexões e trocas. Eu digo que a gente não conhece ninguém ao acaso. Então, todas as trocas, todo encontro é uma troca, né? Então, eu gosto muito de conhecer pessoas e fazer conexões futuras. Então, de quando a gente vai, uma coisa é quando você viaja, né? Você viaja, Sim, você vê sim, tudo muito no não. superficial. Quando você vive o lugar, então você cria opinião, você realmente conhece pessoas, suas dores e suas realidades. E a gente sai muito do eu digo que quando a gente vai viver muitas coisas, se colocar em vulnerabilidade, a gente sai muito do ponto de julgamento. E a gente começa a aprender mais sobre a aceitação e respeito do que o olhar do julgar, né? Então, eu conheci pessoas com N histórias que, como pessoa, me enriqueceu muito. A mudança de cultura, alimentos, tudo, né? Fora você tá vivendo, fora transporte, qualidades que você tem, Mas outras batata frita coisas. com peixe não me Não, desce, minha não. filha, é horrível. Não, pelo Não, amor de eu Deus. só Quem foi uma vez, inventou batata frita? só foi uma vez Fish and que fries. não, eu só comi uma vez, Só pra só pra dizer assim, dizer, experimentei. experimentei. Exatamente, mas não, muito obrigada, Ai, tô prefiro meu brincando. acarajé, Sim. prefiro meu acarajé. Mas assim, tive a oportunidade de conhecer de viajar também, conhecer outros países, eu digo que vivi todo aquele momento, e aí estourou a pandemia, e eu estava lá. Você disse que voltou uma semana antes, né? Eita, Exatamente, que e foi assim, sorte, viu? e foi porque realmente meu período estava acabando. Hum, Eu comprei já assim, ó, vence amanhã, eu viajo hoje. Eu gastei, inimiga do fim, gastei hum, até a última gota da oportunidade e hum. voltei. Quando eu cheguei no Brasil, com uma semana, fecharam a fronteira. E aí voltei eu pro Brasil. Sem emprego, sem perspectiva, com a pandemia que ninguém sabia nada que ia acontecer, né? Hum. Enquanto eu estava lá, alguns processos seletivos, algumas empresas entraram em contato comigo pelo LinkedIn, então eu vinha fazendo alguns processos seletivos, chegaram todos, foram Hum. suspensos. E aí, quando você vive outra vida e você volta e diz assim: eu não quero mais isso. Você sai da caixa. Pra você voltar pra caixa demora um pouquinho. É. Falei: não não quero mais indústria. Não quero mais saber disso. Cansei dessa cachaça. Quero fazer outra coisa. Eu quero consultoria, eu quero terceiro setor, eu quero fazer outra coisa. Eu acho que hoje a experiência que eu tenho, eu quero contribuir com mais do que com um só. E aí vamos buscar. Mas o que você tem é o que te chama. Sim. Você tenta até correr às vezes. Mas não vai muito sucesso nisso, não. E aí, eu surgiu uma proposta, entraram em contato comigo e me fizeram uma proposta para ir para uma empresa, voltar para o polo,
mas para uma área de controles internos, controles industriais e controles internos. Era uma área um pouco diferente da controladoria. Eu falei, ok, tudo bem, agora eu vou então. Esse daí eu quero porque é uma coisa diferente. Eu já estava meio maçada, assim, de muitas coisas Cansada, já. né? O polo em sua estrutura, as oportunidades, pessoas muito antigas que não davam oportunidades. Ninguém quer sair das suas cadeiras. Então era um desenho muito assim que eu disse, não, não é isso que eu caso. 30 Eu, anos fazendo borderô. para com isso, né? Descobriu que é borderô, gente. Gente, tá vendo? Falei, não, vambora, que eu quero outra coisa. Aí ele falou, aí eu recebi essa proposta de um gerente industrial, eu falei, tudo bem, vou cuidar disso. E aí era para ser a pessoa que organiza antes de chegar na controladoria, os processos, né? E aí eu atuei nessa empresa, aí eu respondia para, eu tinha a expedição, faturamento, a parte de compras, a parte de facilities, RH, patrimônio, tudo, gestão de contratos, custos, era comigo, tudo da unidade. Eu vim, trabalhei, desenhei algumas coisas, a empresa tinha uns viés de compreensão, né, que a empresa, o grupo, ela tinha um carro forte de um setor e não atuava nesse setor da fábrica, né. Eu digo que hoje eu tenho experiência em indústrias de setores diferentes. E aí, eu refiz um desenho de custeio para eles, a gente realmente reestruturou várias coisas, contribuí muito, desenvolvi pessoas, foi quando eu comecei a ver que era muito legal trabalhar com gestão de pessoas, me identificar com isso, poder dar oportunidade, poder trazer desenvolvimento, as pessoas reconhecerem, você ver as pessoas crescerem, isso começou a me dar realmente muito prazer, além do entregar só o resultado. E aí eu disse, os resultados ele vem através das pessoas. As pessoas são a base. Então, isso traz muito, muito forte essa questão também de eu vir estudar sobre o ESG, né? A parte principalmente do social e governança, é a que eu tenho mais afinidade. E aí eu desenvolvi pessoas, promovi pessoas, vi pessoas crescerem, e aquilo ali foi só crescendo, crescendo, até que teve um momento que a empresa precisou ser vendida e eu disse que para mim não fazia sentido continuar. E aí surgiu uma outra oportunidade, eu passei no processo, fui pro Mato Grosso. Isso, Fui morar no Mato Grosso um tempo, numa cidade já na fronteira com a Bolívia. Surreal. Assim, é um Brasil fora do Brasil para quem vive aqui. Eu digo que, assim, é outra realidade. Desde precariedade de saúde, é surreal, realmente, assim, e o custo de vida muito alto. Então eu fiz essa movimentação para lá, mas depois de um tempo realmente não estava mais fazendo sentido, né. E aí foi quando surgiu a oportunidade para essa última empresa que eu atuo, que é a Bracel. E me convidaram para participar do processo seletivo, eu fiz o processo seletivo e retornei para a Bahia. Um bom filho a graças casa a Deus, retorna. né? E nesse processo da Bracel, eu cheguei na Bracel em 2023, cheguei para controles internos e com 3 meses pediram para eu assumir de forma interina a gerência, no caso na época, da tesouraria. Falei: "Tudo bem, então eu tô vendo como uma oportunidade de mostrar o meu perfil de gestão dentro da empresa". E aí com o mês que eu estava, enquanto eles estavam buscando um gerente fora, por alguns motivos, né, que a empresa precisava redesenhar o quadro, aí o meu gerente chegou e falou: "Olha, Camila, gostei do que você fez. Com um mês a equipe já tá com a outra cara. Então a gente não vai buscar Às outra vezes a gente só pessoa". traz um bolinho, né, conversa com um, Dá conversa com o atenção. dá Eu digo que as pessoas ela tem carência de atenção. A gente vive em um mundo sim, tão quickly, todo mundo tão sim, imersos nas suas vontades, nos seus desejos, nos seus anseios e seus sonhos, e às vezes não consegue olhar com empatia para o outro, sim. né. Então quando, você encontra alguém que lhe dá uma escuta ativa, né, que a gente chama, lhe dá uma atenção, olha para você, lhe nota, Sim. né, então as pessoas começam a se sentir queridas Isso lhe e quistas. motiva. "Poxa, eu vou fazer porque Camila, pô, Camila confia em mim, Camila é gente boa". Exatamente isso. Então e eu sou essa pessoa que abraça as pessoas que chegam, então por eu já ter vivido, tudo isso, de morar fora, de vivências de sair do estado, de ir sozinha para diversos lugares e saber como é o estar,
né? Num lugar onde você não tem rede de apoio, onde você Sim. chega só você. Então eu tenho muito esse lado acolhedor. Então, todas as pessoas que acabavam chegando lá na empresa, assim que chegava, eu: "E aí, como é que você tá? Olha, já conseguiu casa? Olha, tal lugar", orientava. Independente de ser da minha área, não ser, então eu sempre fui muito receptiva com as pessoas. E isso vai fazendo, realmente, é a forma como você vai disseminando o seu nome e o seu perfil, que vai além do que você entrega no final do dia, né, do seu trabalho. Então, eu sou uma pessoa da exata em termos de contábeis, de finanças, eu gosto mais de dizer até Sim. finanças do que exatas, mas o meu lado humano é muito forte, porque esse viés de comunicação, de contribuição, de colaboração, eu sempre tive muito forte dentro de mim. Então, quando eu realmente assumi uma posição de gestão de pessoas, eu digo que quem cuida das pessoas, as pessoas cuidam dos processos, Sim. né. Quando eu cheguei, a equipe ficava: "Ah, vou passar um e-mail para você dar um ciente, não sei o que", eu disse: "Gente, pelo amor de Deus, não fica mandando não, para com esse É ciente, eu isso, não gosto de gente. ciência não". E eu falava muito para eles, fiz Concordo alguns programas plenamente. com eles, botava momentos pra gente conversar, para poder a equipe conseguir se falar. Porque muitas vezes a gente passa um dia tão exaustivo dentro da empresa, né, quem trabalha em indústria sabe, é um Big Brother. Você entra, só sai, já é de noite. Sim. Você não vê o dia passar, porque almoça ali, então é tão imerso aquele mundo, e as pessoas estão ali nas suas telas, nas suas entregas, nos seus relatórios, nas suas análises, que não olham um no outro. Então eu comecei a criar movimentos, né, dentro da equipe, para que a gente pudesse ter momentos de diálogo, a gente pudesse trazer temas importantes. Vamos falar sobre comunicação não violenta? Vamos falar sobre gestão de tempo? Vamos falar sobre escuta ativa? Como é que tá o seu trabalho de equipe? Vamos, trabalhar, desenvolver realmente esse senso de segurança, a segurança ativa, que é você cuidar do outro e se permitir ser cuidado. Às vezes a gente cuida tão bem, mas não sabe ser cuidado, não se permite. Então, comecei a fazer muito trabalho nisso com a equipe, e que é muito gratificante. Eu digo que independente de qualquer coisa que, a gente sabe que em empresas a gente é um contrato, é mútuo, né, um contrato mútuo, ele vende, a gente vende o serviço, né, e ele paga pelo serviço, mas quando eu vejo o quanto as equipes por onde eu passei, eu consegui contribuir positivamente. São pessoas que me ligam a cada conquista. Me mandam mensagens, "Olha, fui promovido, lembrei de você. Poxa, obrigado pelaquela oportunidade que você me deu naquele momento. Pô, eu li aquele livro que você disse", eu gosto muito de ler, então eu indico muito leitura para as pessoas. Digo: "Lê sobre isso, olha, procura sobre isso, olha, você tem potencial, bora ver assim". Então, eu digo que é nesses pequenos momentos, né, é que a gente contribui positivamente. E no momento em que a gente assume uma posição de liderança, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Porque eu digo assim, a gente não motiva as pessoas, né, porque o que motiva ele a acordar, ele querer ir trabalhar é interno. Mas a gente como líder, né, como gestor em uma área ou em uma empresa, eu digo que eu sou gestora da empresa, eu não sou gestora da minha área. E a gente carrega o nome da empresa, né, quando a gente assume um papel de liderança. A gente tem que influenciar, a gente tem que ser um bom exemplo para essas pessoas, né, é um exemplo que ela se inspira. Né, diz assim: "Olha, será dá para alcançar aquilo ali?". Eu já passei por muitos desafios na minha carreira de ser mulher dentro de um meio corporativo. Outro dia eu sou certificada, né, em segurança psicológica, fiz recentemente, e eu disse assim, a pessoa: "Ah, mas você teve medo?". Eu disse: "Olha, eu já cheguei em vários lugares que não era para eu estar e que meu apito era surdo, mas eu falo. Se não tem espaço, eu vou falar. Se você vai ouvir, eu não quero saber, mas eu vou participar". Então é saber se fazer presente. E tudo isso vem muito dessa jornada de autoconhecimento, por isso que eu digo que o divisor de águas na minha vida, que eu tive lá com 20 anos, contribuiu muito para o profissional que eu sou hoje. Então, hoje eu busco realmente trazer equipes para performar, performar de forma o quê? Saudável, performar com um olhar no outro, entender onde é que estão os gaps do processo. Muitas vezes são pessoas que não estão adequadamente na atividade que ela faz melhor, né. Você tem que explorar o melhor da pessoa, né, ela tem que ter pra ter o conforto, pra ela sair e saber chegar, né, no outro dia ela voltar para trabalhar e querer estar.
Então, a gente tem uma responsabilidade como liderança de ceder, de conceder para essas pessoas um ambiente seguro, um ambiente de fala, um ambiente de escuta, um ambiente participativo, um ambiente criativo, né? A gente tem padrões, mas que podem ser melhorados. Então, por que que você não vai ouvir a opinião? Eu sempre digo a eles, se tá na rotina, vocês respondem. Eu não preciso dar aval. Tenha segurança do que vocês estão fazendo. Eu tô aqui para o que é fora da rotina. A gente tem um projeto novo, ou precisa discutir com uma posição de liderança de um outro departamento que está tendo problema, vocês entre seus pares não estão conseguindo resolver. Mas não é no dia a dia. O dia a dia vocês têm que ter essa responsabilidade. E quando a pessoa que está na carteira, ela assume esse senso de responsabilidade, ele está participando do resultado da empresa. Ele está desenvolvendo, ele está se sentindo pertencendo àquilo ali. Independente. Porque não é só salário que segura. Não é. Eu digo a eles o tempo inteiro, eu digo, olha, às vezes a gente vai pra uma oportunidade melhor. O que é uma oportunidade melhor? É só um salário? Com 3 meses ela não vai fazer diferença mais nenhuma. Porque você já adequou toda a sua vida àquele custo ali. Já realinhou tudo. Então, é trabalhar com propósito. Ah, não tá bom, a empresa... Gente, para de reclamar. Você tá inconformado? O que é que você tá fazendo para fazer diferente? O que é que você faz por você? Ah, porque a empresa não dá um curso. E você, faz o que por você? Eu sempre fui essa pessoa, eu nunca esperei que a empresa me cedesse curso. Eu nunca esperei. Por quê? Ah, certo ou errado, não interessa. Foi o meu caminho. Mas é no que eu acredito que fez o movimento. Porque se eu ficasse esperando, eu estava no mesmo lugar. A gente às vezes tem muito essa questão de projetar para o externo, né? Ah, é a empresa que não paga, é a empresa que não dá, e o salário que é ruim, é isso. Você está fazendo que movimento por você? Você quer passar nessa vida só vivendo, sobrevivendo? Não, viva. Viva o seu dia, entregue, tenha satisfação no que você faz. O menor que seja. Quando eu trabalhava fora, eu dizia assim, eu cuidava de cachorro e fazia bem. Eu ia lavar um prato no boliche que eu trabalhava, eu lavava bem. Porque eu acreditava que aquilo ali era a minha melhor escolha. E tinha muitos problemas, N problemas, sempre vai ter. Mas no momento em que você internaliza isso, que você tá dando o seu melhor, e que você acredita no que você está fazendo, e você acredita que está participando e que vai ter resultado, é quando você vai realmente entregar e ter satisfação no que você está fazendo. Então, quando eu cheguei nessa posição de liderança, e eu acredito muito nisso, eu digo, para mim, o meu estilo de liderança é pelo exemplo e através de pessoas. A gente tem a inteligência artificial rendendo aí, assim, de forma cavalar, mas ela precisa de uma pessoa para utilizar a ferramenta. Quem monta Sim. somos nós. Então, assim, as pessoas, a gente tem que se qualificar, a gente não tem que ter medo, né? Eu digo que o medo é a falta do conhecimento. Quando você conhece e domina, acabou. Então, é se desafiar, é se colocar em vulnerabilidade realmente para conhecer você na sua melhor essência. Porque quando eu vivi fora, eu vi muito isso, né? Você aqui, quem é Camila aqui? Camila aqui é a contadora, é especialista em custos, é isso, isso, isso. E lá? Ninguém. A É a brasileira. brasileira, imigrante. Ainda é a imigrante. Então, assim, hoje eu digo que eu sou muito realizada com toda a minha trajetória. Eu desenhei toda a minha carreira para chegar até aqui. Claro, eu almejo outras coisas, e eu tô trilhando o meu caminho para Projetos isso. futuros, Exatamente. Camila. Eles existem, ó. Estão aí para eles vão ser alcançados de alguma forma. Talvez não da forma que eu projetei, mas da forma que ele Sim. tem que ser. E nesse momento é o que eu passo para todas as pessoas que são meus liderados, né? E as pessoas que têm acesso a mim na empresa. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo por você? Porque às vezes a gente fica ali na empresa, eu só venho aqui. A vida não é só isso. Por que é que você dá um pouquinho a mais por você? Isso é respeito com você. E a gente não só trabalha para entregar e receber no final do mês, né? Tem que ter sentido. São muitos dias, são muitas horas dedicadas. Para não E ter a gente sentido, abdica muita coisa. Você deixa um filho, você deixa um pai em casa só para ir, para cumprir uma tabela.
É muito sem graça. Então busca o que é que você gosta, busca onde é que você quer se desenvolver. Eu sou isso, eu vou buscar conhecimentos diversos. É para você saber o que você quer, você tem que, né, ter várias experiências, saber o que você E assim, gosta, o ó, que eu você gosto e não gosta. gosto. Eu aceito, mas não Exatamente. gosto. Eu aceito até quando? Qual é o meu limite? Eu digo muito isso também para eles. E para todos os liderados que eu já passei. E eu digo a você, eu recebo mensagem de pessoas que foram da empresa que eu trabalhei em 2021. Eu já não tô lá mais e diz assim: "Não tem vaga aí para mim não, para trabalhar com você?". É muito legal, porque, isso é o resultado do meu trabalho. E no momento em que eu digo que eu trabalho com o que eu acredito e da forma que eu acredito. E claro, a gente tem muitos desafios na empresa, não é só isso, não é romantizar, né, não é romantizar, mas eu digo que é buscar propósito realmente no que a gente faz. Ah, se você vai é o que eu disse, se você vai lavar um prato, lave bem, se você vai varrer uma casa, você varra bem, você pertence àquele momento. Hoje a gente com essa multifunção, né, a gente não faz nada: "Ah, não tem que fazer isso", já tá pensando naquilo outro. Não é assim, não é assim. Pertence a cada momento, vai vivendo cada hora. Agora eu quero estudar isso, então vai estudar. Ah, eu quero ler sobre a vida de Júlio César. Vai ler sobre a vida de Júlio César. O que é que te impede? "Ah, mas eu tô cansada". Sempre vai estar. Mas quando a gente acha um ponto de satisfação que a gente gosta de fazer, não tem cansaço. Maravilha, Camilinha. É retada, viu. Eu gosto de gente assim, adoro. Adoro. Eu Obrigadíssima, s viu, por esse bate-papo. Acho que dá para ouvir umas 2 ou 3 vezes aí, ah, anotando. Muito com legal cer mesmo. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu. eu agradeço demais a oportunidade, espero estar podendo contribuir de forma positiva, né, para as pessoas. Eu digo que são exemplos, né, então é possível. Eu venho, como eu falei, eu sou filha de mãe solteira, eu sempre busquei realmente tudo e acreditei no meu potencial. Eu digo que é você olhar para você, se conhecer, saber os seus limites e acreditar em você, para ser o vetor de diferenças e de mudanças. Obrigada, gente, que você está com a gente até agora. Esquece não, segue lá, @como eu me tornei, se inscreve em nossos canais, em vez de ficar vendo besteira na internet, aqui tem mais de 200 podcasts cheios de conhecimento, informação e dicas. Beijo. Não é não? É.